O doutor tinha à sua disposição uma caminhonete 0 km, nova na garagem, mas gostava mesmo era de Fusca. Tinha um Fusquinha velho, prestes a desmontar, e andava 200 km todos os dias para lá e para cá. Essa é uma história real, e peço perdão se eu for um pouco sentimental nas minhas palavras. Quando eu penso na minha infância, hoje eu tenho 32 anos, me lembro de um senhor de idade que carregava fotos e papéis antigos no bolso. Seu nome era Gerson Espíndola Carneiro, mas por aqui todo mundo só chamava ele de Dr. Gerson. Quando eu o conheci, eu tinha mais ou menos uns 8, 10 anos de idade, e ele já era um senhor de idade bem avançada, talvez com seus 60 ou 75, vai saber. Ele vinha no meu local de trabalho, sim, eu trabalhava desde criança, e sempre escolhia uma cadeira velha e desconfortável para sentar e descansar o peso daquele corpo de, sei lá, acho que uns 2 metros de altura. Conversa vai, conversa vem, ele não demorava a tirar do bolso uma pilha de papéis e fotos amareladas da construção de Brasília, recortes de jornais, documentos antigos com o nome dele em destaque. E contava que foi um dos engenheiros fundadores de Brasília e também subprefeito na época. Mas não vou me ater aqui a termos técnicos. Muitas vezes, quando ele falava disso, se emocionava e até percebia que chorava. Falava o nome de meia dúzia de colegas que, sinceramente, eu não me recordo de nenhum. Ele morava aqui na região norte do Brasil, no Tocantins, e apesar de ter muito dinheiro, respeito e influência, não se vangloriava por isso. Não vou dizer aqui que o meu amigo da terceira idade, o Dr. Gerson, bancava o bom samaritano. Não, ele não usava o seu dinheiro para sair distribuindo cesta básica à população, ao tempo e ao vento. Não era isso. Todavia, nunca vi negar ajuda a ninguém. Certamente ele tinha os seus pecados, mas quem não tem, não é mesmo? Quando alguém precisava de alguma ajuda de verdade, ele aparecia, ele representava. Conseguia, por exemplo, um transporte para levar fulana na consulta, ou usava sua influência para desembargar algum benefício em favor de Cicrana, doava roupas para o filho de Beltrano, e assim seguia. Ele era um grande fazendeiro, dono da maior fazenda da região naquela época, e como todo grande fazendeiro também tinha suas dívidas com o banco. A esposa e a família moravam em Brasília, mas a verdadeira casa dele era na fazenda. Ele tinha à sua disposição funcionários para limpar a sede, mas não tinha ninguém para cuidar verdadeiramente dele. Os funcionários eram para a fazenda. Lembrando que estamos falando de um senhor de idade bem avançada. Cozinhar, lavar roupa, lhe servir um remédio, faltava alguém para cuidar do Dr. Gerson. E eu acho de verdade que ele passava fome às vezes, mesmo tendo dinheiro para não faltar nada. O doutor merecia alguém para cuidar dele, não como fazendeiro, mas como um homem velho, de idade avançada, que já havia doado muito pela sociedade. Ele tinha à sua disposição uma caminhonete 0 km, nova na garagem, mas gostava mesmo era de Fusca. Tinha alguns modelos, tudo velho, barulhento, quente, sem ventilação. Enquanto muitos outros fazendeiros e pessoas até mesmo com menos dinheiro que ele andavam em caminhonete boa, com ar-condicionado, ele percorria uns 200 km por dia, zanzando para lá e para cá, dentro de um Fusquinha prestes a cair aos pedaços, indo e voltando da fazenda para a cidade, e parecia feliz com essa rotina. Mas, nos últimos anos de sua vida, a alegria dele deu uma quebrada. Passou por uns perrengues difíceis. A filha dele morreu, de uma maneira bem trágica. Desde então, o doutor já não era mais o mesmo. Mas dá para entender o tamanho dessa dor de perder uma filha, não é mesmo? Ele ficou mais triste, mais silencioso. Continuava sentando na mesma cadeira dura e desconfortável aqui no meu trabalho. Tomava um energético, acho que esperando algum efeito milagroso. Mas não fazia efeito não. Ele dormia ali mesmo, no ato. Dormia que babava. Coitado do meu amigo. Tinha dias que ele chegava cedo aqui no meu trabalho. Ficava conversando, sem ter almoçado. Quando dava, a gente oferecia almoço, alguma refeição. Outras vezes, ele passava o dia à base de bolacha, suco, refrigerante e outras porcarias nada saudáveis. Ele ficava lá, geralmente, porque algum funcionário ia, não sei, para a cidade grande resolver algum problema que não exigia a presença dele ali no ato. Comprar alguma peça para alguma máquina da fazenda ou algum produto veterinário. Então ele ficava de sentinela o dia todo esperando. Ele cochilava nessas cadeiras velhas, quase caindo, e meu pai oferecia meu quarto para ele dormir um pouco. Eu não me importava,
Na verdade, me senti até uma criança bastante útil nessa hora. Ele conversava, contava histórias, falava do Chapadão antes de Brasília e como virou uma cidade depois que ele ajudou a construir. Não é que ele dava conselhos, porque na verdade uma criança de 10 anos não tá nem aí para conselho de ninguém. Mas o velho era bom de papo. Tinha umas histórias, uns causos até interessantes. Embora honestamente eu não me lembre de quase nenhum. Com o passar do tempo, sua mente começou a falhar. Seu corpo foi ficando mais pesado, lento. Ele adoeceu, sofreu bastante e enfim morreu. Mas antes disso ainda viveu um episódio bastante engraçado. Chamamos ele para ir para as praias aqui do Tocantins, que são praias de água doce, no Rio Araguaia. Depois eu vou gravar um episódio explicando para vocês quais são as belezas do Rio Araguaia. Vocês vão se encantar. Bom, chamamos ele para as praias e ele aceitou nos visitar. A gente montava um barraco de palha e passava lá 30 dias perdidos do mundo, sem internet, sem telefone, só no peixe frito, cerveja e outras comidas que a gente levava. Lá não tinha como você comprar nada, estamos falando de um local isolado no meio de um rio. Ele apareceu lá, no nosso barraco na praia, de calça comprida, bota pesada, sem saber muito bem como entrar na água. Quando entrou, a bota encheu de água e a calça ficou pesada, quase saindo do corpo do velho. Deu uns passos aos trancos e barrancos até chegar em terra firme. E no fim do dia, ele disse que fazia muito tempo que não se divertia assim. Comeu peixe frito, tomou energético, café, bolo, torta, carne assada, talvez um pouco de vinho. E é por isso que esse vídeo é uma homenagem ao meu amigo Gerson Espíndola Carneira, o grande Dr. Gerson. Um idoso e amigo que desmonta essa ideia de grande fazendeiro carrancudo, destruidor e sem amor pela vida humana. Ele foi, talvez, uma das pessoas mais humildes e generosas que eu já conheci. Por hoje é isso, meu amigo, minha amiga, eu sou o Silva e esse é o canal Crônicas do Silva. Se você gostou desse relato, não deixe de compartilhar. Se você tem um relato engraçado, estranho, emocionante ou simplesmente algo único que aconteceu no ônibus, no trabalho ou na padaria, escreva o seu caso aqui nos comentários. Sua história pode ser o tema do próximo episódio. Nos vemos semana que vem. Até mais!